Olá pessoal, vamos à aula de hoje. Hoje teremos Larissa Pichner. A Larissa vai falar sobre garantia de direitos e sistema de proteção dos povos e comunidades tradicionais. Gente, olha lá, vamos lá, né? Como eu disse, temos aí um timão de mulheres que têm um pertencimento, né, daquilo que elas vão falar para vocês. A Larissa é advogada popular com 8 anos de experiência na temática de conflitos socioambientais e defesa das comunidades atingidas pela mineração. Então já viram aí, né? Lá na temática ela vai falar de povos e comunidades tradicionais. Então já estão entendendo, né? Vai ser boa ela essa aula. Ela atua também nas áreas de direito e moradia, conflitos fundiários, socioambientais, povos e comunidades tradicionais e questões étnico-raciais. É mestra pelo programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Minas Gerais. Doutora na temática de conflitos socioambientais pelo programa de pós-graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. Também atua como pesquisadora e é atualmente presidenta da Associação Coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular. Colabora na MAN, Movimento pela Soberania Popular e Mineração. Além disso, né, ela acabou de concluir um doutorado na área de Ciências Jurídicas e Sociais. Gente, a gente está aqui com uma colinha mesmo, tá? Porque são currículos aqui, como vocês estão vendo, grandiosíssimos. Gente, a gente está fazendo uma colinha mesmo. E como vocês viram, né, e estão vendo aí, e vão ver ainda ao longo do curso, são currículos grandiosíssimos, né? E às vezes a gente conhece as pessoas e tudo mais, e às vezes não tem, noção diretamente do tamanho do currículo daquelas pessoas. Mas aí sigam nas aulas e eu tenho certeza que a Larissa estará disponível para responder a todas as perguntas de vocês. Boa aula para todo mundo. Olá, pessoal. Meu nome é Larissa Vieira. Eu sou advogada popular. Integro o coletivo Margarida Alves de Assessoria Popular, que atua aqui na cidade de Belo Horizonte. Também a Rede Nacional de Advogadas e Advogados Populares. Sou pesquisadora e também doutora em Ciências Jurídicas e Sociais. Primeiramente, eu queria agradecer muito o convite, né, e agradecer a vocês que estão aqui nos assistindo, conselheiros e conselheiras tutelares, servidores e servidoras da Prefeitura de Belo Horizonte, e também parabenizar a DEPIR pela iniciativa, né, tão importante como essa. O tema que a gente vai tratar aqui hoje garantias de direitos e sistemas de proteção a povos e comunidades tradicionais. A gente vai tratar a partir de 4 pontos. Primeiro, falar um pouco sobre quem são os povos e comunidades tradicionais, as principais legislações que resguardam essas populações, os direitos dos povos e comunidades tradicionais e também a defesa de direitos, mecanismos de proteção a esses direitos. Quem são os povos e comunidades tradicionais? São grupos culturalmente diferenciados que possuem condições sociais, culturais e econômicas próprias, que têm uma relação com o território e o meio ambiente. São povos que também reivindicam tradicionalmente esse território, né, que tem modos próprios de fazer, de viver, de ser. Né? E por isso que eles têm direitos, identidades próprias e direitos próprios. O Decreto 6040 de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, ela traz 2 conceitos muito importantes. O primeiro é quem são os povos e comunidades tradicionais, que a gente já viu aqui, e o segundo são os territórios tradicionais, que são os espaços necessários à reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais. Esse inciso
do artigo 3º do Decreto 6040, ele vai fazer uma ressalva em relação aos povos indígenas e quilombolas. Por quê? A política nacional, ela engloba todos os povos e comunidades tradicionais, que é esse grande guarda-chuva. Dentro dos povos e comunidades tradicionais, então, a gente vai ter uma diversidade de povos, que são os povos indígenas, os povos quilombolas, as comunidades ribeirinhas, povos de terreiro, pescadores artesanais, extrativistas. O Decreto 8750 de 2016, ele traz aí pelo menos 29 segmentos de povos e comunidades tradicionais. Então é uma grande diversidade. E afinal, quem que define se um povo e uma comunidade é tradicional? Somos nós aqui na cidade? É o prefeito? É o governador? Na verdade, não. A autodefinição enquanto povo e comunidade tradicional, ela se parte do princípio da autodeterminação dos povos. Então, são os próprios povos que vão dizer se eles são ou não tradicionais. Um elemento importante sobre isso é que cada povo tem o seu processo de formação específico, a sua trajetória própria. Muitos estão aqui desde a invasão dos portugueses. Então, esse processo de autorreconhecimento enquanto povo ou comunidade tradicional também é um processo político, lento. Muitas vezes as comunidades elas sabem quem elas são. Elas não precisam ficar dizendo quem elas são. Mas, como esses povos estão constantemente ameaçados, quando eles se veem ameaçados nos seus territórios, na sua própria existência, surge a necessidade também de se autorreconhecer para que a sociedade os veja como sujeito de direito. Só é importante a gente compreender que o processo de autorreconhecimento enquanto povo ou comunidade tradicional também é um processo político, muitas vezes demorado. As comunidades, elas não deixam de ser um povo, um determinado povo ou comunidade tradicional, porque assim elas não se reconhecem. Então, ainda assim, elas devem ser reconhecidas como sujeito de direitos. A gente tem alguns dados do IBGE, são duas figuras. A primeira delas traz para nós uma perspectiva do censo do IBGE de 2010, que vai trazer dados sobre as populações indígenas. Então, a gente tem pelo menos 896 mil povos indígenas no Brasil. Desse universo, em 2010, cerca de 57% vivia nos territórios e 43% na cidade. Do outro lado, a gente tem uma figura que vai demonstrar o mapeamento que o IBGE fez sobre as localidades quilombolas, Por quê? Que no caso dos povos indígenas a gente vai falar de indivíduo e no caso dos povos quilombolas a gente vai falar de localidade. Porque os povos quilombolas ainda não eram mapeados pelo censo do IBGE. Eles seriam a partir do censo de 2021, que acabou não acontecendo, e possivelmente serão incluídos no próximo censo. De todas as maneiras, o IBGE ele fez esse mapeamento e ele demonstra aí que a gente tem, no Brasil, quase 6 mil localidades quilombolas. O que o IBGE considera localidade? Todo lugar no território nacional onde exista aglomeração permanente de habitantes. Como vocês podem ver na tela, o estado de Minas Gerais é o segundo com maior número de localidades quilombolas. Traz para a gente a importância e o compromisso de debater esse tema. A gente sabe também que os povos e comunidades tradicionais não são apenas os indígenas e os quilombolas. Então, no Brasil, como a gente já falou, tem uma diversidade enorme de povos e comunidades tradicionais, porém, infelizmente, eles ainda não têm esse processo de mapeamento do IBGE. Então, aqui a gente está trazendo para vocês uma pesquisa que foi feita pelo Ministério Público Federal em 2019, traz que pelo menos 650 mil famílias se declaram povos e comunidades tradicionais no Brasil. Esse infográfico ele foi feito pelo site do G1 com base nos dados do Ministério Público Federal, E para chegar a esse número, o Ministério Público Federal ele cruzou informações de cadastros governamentais como o INCRA, a FUNAI, o ICMBio, o próprio IBGE e o CAD1. O objetivo era criar esse banco de dados digital para dar visibilidade a essas comunidades. Nesse mapeamento do IBGE, a gente tem
apenas 7 segmentos de povos e comunidades tradicionais. Então, esse número de 650 mil famílias, possivelmente ele é muito maior do que isso. Aqui na tela, vocês vão observar uma animação que vai trazer um pouco de onde estão divididas essas comunidades no Brasil. A gente vai ter aqui, segundo esse mapeamento feito pelo Ministério Público Federal, os povos indígenas, as comunidades quilombolas, os povos ciganos, comunidades extrativistas, pescadores artesanais, comunidades de terreiro e comunidades ribeirinhas. Como eu disse anteriormente, são apenas 7 segmentos de povos e comunidades tradicionais. Então, a realidade é que existem muito mais que 650 mil famílias. Essa é apenas uma estimativa. Nesse segundo momento, a gente vai tratar um pouco das principais legislações que resguardam os direitos dos povos e comunidades tradicionais. A primeira delas é a Constituição de 1988, que nos artigos 215 e 216 vai tratar sobre a cultura. Ela vai dizer que o Estado tem que garantir o pleno exercício dos direitos culturais, do acesso às fontes de cultura nacional. Diz que o Estado tem que proteger as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e de outros grupos participantes do processo de formação nacional. A Constituição diz ainda que tudo isso constitui o patrimônio cultural brasileiro. Esses bens de natureza material e imaterial, e por isso que eles devem ser protegidos. Um exemplo disso são os modos de criar, fazer e viver. Os artigos 231 e 232 também da Constituição vão tratar dos direitos dos povos indígenas. A Constituição diz que os povos indígenas eles devem ser reconhecidos em sua organização social, seus costumes, línguas, crenças, tradições, e também devem ser reconhecidos os direitos originários sobre o território que eles ocupam tradicionalmente. Também o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias vai tratar dos direitos das comunidades quilombolas, da necessidade de garantir o território para essas comunidades. Temos também o Decreto 4887 de 2003, que regulamenta o procedimento de identificação, reconhecimento, titulação e demarcação das terras ocupadas pelas comunidades quilombolas. Esse decreto ele traz também a definição de quem são essas comunidades. Vai dizer que, então, considera-se comunidades remanescentes de quilombos, grupos étnicos raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória histórica própria, que possuem relações específicas e que possuem presunção de ancestralidade negra. O Decreto 6040 de 2007 também é um outro instrumento que a gente já mencionou aqui hoje, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável para os povos e comunidades tradicionais. O Decreto 8750 de 2016, que a gente também já falou dele, ele vai instituir a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. A gente tem também um outro instrumento muito relevante, que é a Convenção 169 da OIT, que ela foi incorporada pelo Brasil em 2004 e ela traz um importante direito desses povos e comunidades tradicionais, que é o direito à consulta livre, prévia, informada e de boa-fé. No âmbito estadual, a gente tem 2 marcos importantes, que é a Lei Estadual 21147 de 2014, que institui a Política Estadual para o Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais do Estado de Minas Gerais, e temos também o Decreto 46671 de 2014 também, que vai instituir a Comissão Estadual para o Desenvolvimento dos Povos e Comunidades Tradicionais. Bom, pessoal, até agora, então, a gente já viu sobre quem são os povos e comunidades tradicionais. A gente tratou também das principais legislações que resguardam os direitos desses povos e comunidades tradicionais, e agora a gente vai falar um pouquinho dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Em primeiro lugar, a gente sempre precisa tratar da dignidade da pessoa humana, que
além de ser um princípio, é também um dos fundamentos da República Federativa do Brasil e está disposto no artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição. Essa dignidade da pessoa humana, ela diz que todo indivíduo precisa ter garantias e necessidades vitais à sua própria existência. A dignidade da pessoa humana é uma série de garantias que são inerentes a toda pessoa humana. A gente tem também, na Constituição de 1988, direitos sociais básicos que estão previstos no artigo 6º da nossa Constituição. O artigo 6º, ele vai trazer uma série de direitos que se aplicam a todas as pessoas no nosso país. A gente tem direitos básicos que são previstos no artigo 6º da Constituição e que são direitos dos povos e comunidades tradicionais, mas também de todos os brasileiros e brasileiras. E esses direitos também vão se aplicar a migrantes. Então, por exemplo, quando a gente se depara com a situação de migrantes, indígenas venezuelanos, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, a gente sabe que existe uma série de direitos básicos que também são garantidos a eles. O artigo 6º, então, vai tratar de direitos como, por exemplo, a educação, a saúde, a alimentação, moradia, transporte, lazer, segurança, assistência social, enfim, um guarda-chuva de direitos básicos que todas as pessoas devem ter garantidos. E quando a gente fala dos povos indígenas e quilombolas, por exemplo, a gente tem algumas especificidades, né? Então, no campo da educação, a gente vai ter a educação escolar indígena e a educação escolar quilombola, que vão ser regidas por diretrizes básicas específicas para garantir que esses povos, né, continuem e vejam seus modos de ser, de criar e de fazer devidamente valorizados. Na saúde também, a gente tem algumas especificidades e a gente pode mencionar no caso da SESAI, que é uma Secretaria Especial de Saúde Indígena que está vinculada ao Ministério da Saúde. Um outro direito, que a gente já falou um pouco dele também, que é garantido aos povos e comunidades tradicionais, é o direito à consulta livre, prévia e informada. E esse direito que está previsto na Convenção 69 da OIT, ele vai dizer que toda vez que tiver uma medida legislativa ou administrativa que vai afetar esses povos devem ser consultados. Então, eles devem ter o direito de dizer sobre aquilo que vai afetar a eles, aos seus modos de vida e aos seus territórios. O direito ao desenvolvimento sustentável também é um direito que deve ser garantido aos povos e comunidades tradicionais, porque além dele estar previsto na nossa Constituição como um direito de toda a sociedade brasileira, os povos e comunidades tradicionais têm uma relação estreita com o território e com o meio ambiente, como a gente viu aqui. Ele diz então que esse uso equilibrado dos recursos naturais deve ser voltado para a melhoria da qualidade de vida das presentes e futuras gerações também. O direito à terra e ao território, que é tão essencial aos povos e comunidades tradicionais, porque o território, como a gente viu lá atrás, ele é necessário para essa reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais. A gente vai ter também o direito à identidade própria, à cultura particular, a uma memória histórica, o direito à informação em linguagem acessível, o direito à participação nas instâncias e mecanismos de controle sociais. Bom, apesar de toda essa previsão, tanto constitucional como das legislações, o que a gente vê na prática é que os direitos dos povos e comunidades tradicionais são violados constantemente. A principal violação que a gente tem hoje em dia é a própria destruição dos territórios. De que forma que isso se dá? A partir de ataques, né, de garimpeiros,
de latifundiários que estão disputando o território desses povos e comunidades tradicionais, mas também a partir de conflitos com criação de parques, por exemplo, conflitos com empresas nacionais e transnacionais que querem implementar grandes projetos, como, por exemplo, mineração, agronegócio, monoculturas diversas, hidrelétricas. Então, todos os povos e comunidades tradicionais estão inseridos nesse contexto de conflito. A gente também tem o exemplo, né, de rompimentos de barragens, como vocês têm conhecimento, aqui no estado de Minas Gerais já 2 barragens se romperam e afetaram povos e comunidades tradicionais que, como a gente viu, têm uma relação diferenciada com o meio ambiente, então eles acabam ficando muito mais afetados por esses rompimentos. Então a gente tem o exemplo do povo Krenak em Resplendor, que foi atingido pelo rompimento da barragem da Samarco, da Vale da BHP. Em 2015, a gente tem o povo Pataxó e também uma diversidade de comunidades quilombolas que estão na bacia do Rio Paraupeba, que foram afetadas pelo rompimento da barragem da Vale em 2019, né? E essas comunidades lidam no cotidiano com uma constante violação, porque além do rompimento da barragem, elas lidam também com, muitas vezes, a omissão da empresa, a não reparação dos direitos. Então, é um universo de muitas e muitas violações. Além também da omissão do Estado em garantir esses direitos e essas políticas públicas que foram historicamente conquistadas através da luta desses povos e dessas comunidades tradicionais. A gente tem também a realidade do racismo, porque a gente está falando aqui de populações racializadas, então elas constantemente sofrem o racismo, seja no contexto rural, seja no contexto urbano, né? E no contexto urbano, a gente lida também com uma grande invisibilidade, porque se a invisibilidade, a realidade desses povos, né, que estão no contexto rural, ela existe, na cidade também ela acontece de outras formas. Então a gente vê que esses povos, eles são invisibilizados, eles não têm as suas identidades reconhecidas por parte do poder público, por parte da sociedade. Eles não têm acesso à moradia digna, tem uma realidade de desempregos, baixos salários, deficiência na prestação dos serviços públicos, uma série de violências e violações. Bom, pessoal, sobre a realidade dos povos e comunidades tradicionais no contexto urbano, inclusive na cidade de Belo Horizonte, eu gostaria de deixar a indicação desse material aqui que vocês estão vendo na tela. Vou deixar também o link. Ele é um material muito interessante que vai mostrar para a gente a realidade dessa diversidade de povos e comunidades tradicionais. A gente tem na cidade de Belo Horizonte, então, povos indígenas, a gente tem povos quilombolas, são 4 quilombos já certificados pela Fundação Cultural Palmares, como vocês podem ver aqui no mapa. Outras comunidades que também estão em processo de autorreconhecimento e, posteriormente, certificação. A gente tem comunidades de terreiro, como vocês já viram em aulas específicas. A gente tem povos ciganos. E esse material ele traz um pouco desse contexto, dessas comunidades. Ele traz também um texto interessante de uma liderança indígena, a Joana Munduruku, que eu vou trazer um trecho para vocês. Abre aspas. O fato de não existirem políticas públicas que amparem as populações indígenas no contexto urbano pode ser entendido como uma estratégia para manter esses povos invisíveis e, de alguma forma, silenciados. Quando ela trata do contexto de migração dos povos indígenas dos seus territórios para a cidade, ela continua dizendo o seguinte, abre aspas, os indígenas que decidem sair de sua comunidade e migram para a cidade levam consigo um território pessoal,
as memórias, onde estão depositados todos os conhecimentos acumulados, e as suas práticas tradicionais. E aí ela vai dizer que tudo isso é um patrimônio coletivo imaterial muito grande. Então, a realidade dos povos e comunidades tradicionais na cidade, ela é diferente. É preciso que a gente tenha conhecimento para que a gente possa, de alguma forma, garantir que no contexto urbano essas comunidades também vão ter os seus direitos resguardados. Se por um lado as comunidades rurais sofrem com ataques de latifundiários, de empresas de mineração e outros projetos que visam ocupar e disputar com eles seus territórios, na cidade a gente também tem uma realidade que é a da especulação imobiliária. Então aqui em Belo Horizonte a gente também vê que os povos quilombolas têm os seus territórios que ainda restaram ameaçados por conta de projetos de construção de prédio, de shoppings e outros grandes empreendimentos urbanos. Então, também na cidade existe esse contexto, infelizmente, de violações de direitos. Continuando, pessoal, a gente vai falar um pouco agora sobre a defesa de direito e mecanismos de proteção a povos e comunidades tradicionais. Então, a gente tem duas instituições públicas fundamentais na defesa de direitos coletivos, né? Na defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Uma delas, a Defensoria Pública, que está prevista no artigo 134 da Constituição. Vocês estão vendo o texto aqui na tela. A Defensoria Pública é uma instituição que tem o dever de prestar assistência jurídica, e aí seja pela via do processo judicial, seja pela via extrajudicial, seja no sentido de orientação jurídica, às pessoas que não têm condições de arcar, não têm recursos para arcar com um advogado pago, por exemplo. Mas ela também tem a função de prestar assessoria jurídica para as populações vulnerabilizadas, como é o caso de povos e comunidades tradicionais. A Defensoria, ela também tem a função de resguardar direitos individuais e coletivos. De outro lado, a gente tem também o Ministério Público, que está previsto no artigo 127 da Constituição, tem a função de garantir e resguardar interesses sociais e interesses individuais. A Defensoria Pública, ela existe a Defensoria Pública Estadual, as Defensorias Públicas Estaduais e a Defensoria Pública da União. Basicamente, a diferença é que essas instituições vão tratar de matérias específicas, algumas matérias mais do âmbito estadual e a outra, a Defensoria Pública da União, do âmbito mais federal. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de como que essas instituições podem contribuir no processo de garantia de direitos das populações tradicionais, dos povos e comunidades tradicionais. Aqui na tela vocês vão ver que a Defensoria Pública do Estado, ela tem a sua atuação dividida a partir de defensorias especializadas. E aqui em Minas Gerais a gente tem a Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais, que dentre outras atuações, né, eu estou trazendo aqui só alguns exemplos para vocês, essa Defensoria Especializada em Direitos Humanos, ela vai atuar com pessoas em situação de rua, com conflitos fundiários rurais e socioambientais, com conflitos fundiários urbanos e também atuação junto a comunidades quilombolas. Quando a gente estava contando lá atrás o contexto de violência e violações que essas comunidades vivem, a gente sabe que cotidianamente elas estão inseridas no contexto de conflitos fundiários, né? Porque o pano de fundo desses conflitos é a disputa pela terra e pelo território. Então, essa atuação da Defensoria no âmbito desses conflitos, ela é muito importante para os povos e comunidades tradicionais. A gente tem também a Defensoria Pública da União, que dividiu a sua atuação em grupos de trabalho. Então, são exemplos de grupos de trabalho dentro da Defensoria Pública da União, a atuação com migrações, apátridas e refugiados, com moradia e conflitos fundiários, com comunidades tradicionais,
com comunidades indígenas, a garantia à segurança alimentar e nutricional, também a defesa de pessoas em situação de rua e políticas étnico-raciais. Aqui são só alguns exemplos de como as defensorias podem contribuir no processo de garantias de direitos a povos e comunidades tradicionais. Muito interessante aqui trazer essa atuação da Defensoria Pública da União com migrações, porque vocês, conselheiros e conselheiras tutelares, servidores e servidoras, sempre que se depararem com algum caso de violação envolvendo pessoas migrantes, vocês podem acionar a Defensoria Pública da União. Como a gente viu, a Defensoria é esse órgão que tem o dever de prestar assistência jurídica gratuita às populações vulnerabilizadas. A outra instituição que tem o dever de resguardar direitos coletivos são os ministérios públicos, que também vão se dividir entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público dos Estados. A gente vai falar primeiro sobre o Ministério Público Federal e como que se dá a atuação dessa instituição na defesa dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. O Ministério Público Federal tem uma câmara que é especializada em populações indígenas e comunidades tradicionais. A câmara que a gente chama de Sexta Câmara funciona como uma espécie de apoio aos procuradores de todo o país. A Sexta Câmara, então, ela visa assegurar toda essa pluralidade do Estado brasileiro na perspectiva étnica e cultural, como a nossa Constituição determina. Ela vai atuar apoiando os membros do Ministério Público Federal de todo o país, realizar notas técnicas, vai consolidar entendimento sobre determinados assuntos relativos aos povos e comunidades tradicionais, vai eventualmente fazer alguma litigância nas câmaras legislativas, né, emitindo pareceres, notas técnicas e etc. E ela também, internamente, se divide em GTs, que são grupos de trabalho, né, que vão ter as temáticas, por exemplo, educação indígena, demarcação, quilombos, comunidades tradicionais, saúde indígena. Cada uma dessas divisões, desses GTs, visa aprofundar nesse determinado tema. Aqui em Minas Gerais, é importante a gente dizer também que a gente tem a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, a parte do Ministério Público Federal que vai lidar com os povos indígenas e as comunidades tradicionais. Essa Procuradoria Regional também vai contar com esse apoio da Sexta Câmara, né? Todos os integrantes dessa Procuradoria vão contar com o apoio dessa Sexta Câmara. No âmbito do Estado de Minas Gerais, a gente tem o Ministério Público, né, do Estado de Minas Gerais, que internamente tem uma coordenadoria específica, né, que é chamada de Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, a CIMOS, que ela foi criada em 2009 e ela também é um órgão auxiliar nessa atividade funcional dos promotores de justiça. Ela é vinculada à Procuradoria-Geral de Justiça e tem por finalidade promover essa interlocução e articulação entre os promotores de justiça, entre outras instituições e também entre a sociedade. Nessa atuação da CIMOS, que se dá também, né, com povos e comunidades tradicionais, a CIMOS pode realizar audiências públicas, mobilizações e articulações comunitárias, pode fazer recomendações relativas a algum tema, por exemplo, a comunidade ou algum povo e comunidade tradicional está numa situação de vulnerabilidade, está sofrendo alguma violência, o Ministério Público pode recomendar para as instituições que aquela violência pare, por exemplo, né? Com base em todo um arcabouço jurídico. A CIMOS também pode realizar mediações, palestras, reuniões, estudos, enfim. Essa é um pouco a atuação do Ministério Público Estadual de Minas Gerais na temática. Uma outra instituição que a gente pode mencionar também é a própria Polícia Civil, que aqui em Belo Horizonte tem uma delegacia especializada, que é a DECRIM, a Delegacia
especializada em repressão aos crimes de racismo, xenofobia, LGBTfobia e intolerâncias correlatas. Então, essa delegacia, ela vai lidar com toda essa situação de violências e violações que envolvem os povos de comunidades tradicionais. Como a gente conversou, a gente está falando de populações racializadas, que vão estar cotidianamente sofrendo racismo. Ou, por exemplo, a situação de migrantes, indígenas migrantes que podem sofrer xenofobia, ou, por exemplo, uma comunidade de terreiro que vai ser vítima de um racismo religioso, de uma intolerância religiosa. Todas essas situações que a gente se depara no dia a dia podem ser encaminhadas para essa delegacia específica, que tem o dever de, então, registrar essa situação, que tem o dever de investigar, que tem o dever de encaminhar também para as instituições competentes. A gente viu, então, que no âmbito do sistema de justiça, a gente tem instituições que são responsáveis pela garantia dos direitos de povos e comunidades tradicionais, como a Defensoria Pública, o Ministério Público e a própria Polícia Civil. É claro que a atuação dessas instituições sempre vai estar conectada com a realidade dos povos, que também tem as suas organizações próprias, e também com movimentos sociais, que são parceiros desses povos e dessas comunidades tradicionais. Então é muito importante que essa articulação ela seja feita para garantir a maior efetividade dos direitos. No âmbito do Poder Executivo, a gente também tem alguns caminhos. Um deles é o próprio canal do Disque 100, o Disque Direitos Humanos, que é disponível para receber qualquer relato de violação, de violência sofrida contra esses povos. Mas a gente também tem órgãos ligados ao Poder Executivo que são importantes na garantia e defesa desses direitos. O primeiro que a gente vai falar é a FUNAI. A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, é ligada hoje ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, e ele é o órgão indigenista que coordena e executa a política indigenista do governo federal. A missão da FUNAI deve ser proteger e promover os direitos dos povos originários. Algumas das funções da FUNAI são promover estudos de identificação e delimitação e demarcação e regularização fundiária. A gente sabe que o caminho para regularizar os territórios dos povos e comunidades tradicionais é um caminho longo. Então, a FUNAI ela tem esse papel de promover uma das etapas desse caminho, que são esses estudos de identificação e delimitação. Monitorar e fiscalizar as terras indígenas, coordenar e implementar políticas de proteção a povos isolados e recém-contatados. Da mesma forma que a gente sabe que existem povos indígenas na cidade, no contexto rural, a gente sabe que tem também povos indígenas que são isolados, e que precisam ser protegidos. Estabelecer também a articulação interinstitucional voltada para garantia do acesso diferenciado aos direitos sociais dos povos indígenas é também uma das funções da FUNAI. A FUNAI, assim como a Constituição brasileira, ela deve também reconhecer a organização social, os costumes, a língua, as crenças e as tradições dos povos indígenas. A gente vai ter também, no âmbito do governo federal, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que hoje é ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O INCRA é uma autarquia federal que tem a missão de executar a reforma agrária e realizar o ordenamento fundiário nacional. Ele está presente em todo o território nacional, se divide por superintendências regionais e pode realizar parcerias com os estados, os municípios. O INCRA, ele é responsável pelo processo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras quilombolas. Isso está previsto no Decreto 4887.
É claro que o próprio decreto 4887 ele vai trazer que isso é uma competência concorrente, ou seja, que ela também pode ser dividida com estados e municípios, né? Tanto estados, municípios como a União têm o dever de garantir esse processo de reconhecimento do território das comunidades quilombolas. Esses dois órgãos, como eles são ligados ao governo federal, ao Poder Executivo, é claro que o funcionamento deles vai depender muito do próprio governo federal. Eventuais posicionamentos, priorizações, posicionamentos ideológicos podem interferir no regular funcionamento desses órgãos, mas eles não deixam de ser igualmente importantes e a gente precisa de fiscalizar e acompanhar e ter, de alguma forma, esse controle social para que esses órgãos eles ajam ao que eles foram criados para fazer, que é resguardar os direitos dessas populações. A gente vai falar também sobre os conselhos, que são importantes instrumentos de participação social. No contexto dos povos e comunidades tradicionais, a gente tem o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que, como a gente falou lá atrás, foi criado pelo Decreto 8750 de 2016. Esse conselho ele é um órgão colegiado de caráter consultivo. Ele integra a estrutura do Ministério dos Direitos Humanos. E algumas das atribuições deste órgão é promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, com vistas a garantir o reconhecimento, fortalecer a garantia dos direitos desses povos, zelar também pelo cumprimento de convenções e acordos internacionais ratificados pelo governo brasileiro. Um exemplo dessas convenções e acordos é a Convenção 69 da OIT, que a gente falou lá atrás, que garante o direito à consulta livre, prévia e informada. Também é função desse conselho atuar pela participação dos povos e comunidades tradicionais em discussões, né, processos de implementações dessas convenções, desses acordos, enfim, coordenar, acompanhar e monitorar a implementação e regulamentação dessa política nacional de povos e comunidades tradicionais também é uma das funções desse conselho. No âmbito estadual, a gente tem a Comissão Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, que foi criada pelo Decreto 46671 de 2014, que a gente viu lá atrás, que também é um importante marco na garantia de direitos desses povos. Esse órgão, ele é estadual, ele possui caráter paritário, ou seja, compõe tanto a sociedade civil como o poder público, e ele tem o caráter deliberativo. Algumas atribuições dessa comissão são elaborar, acompanhar e monitorar a execução do Plano Estadual para o Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Minas Gerais, promover debates públicos relacionados à formulação e execução de políticas públicas dos povos e comunidades tradicionais, e um outro elemento importante de atribuição desse órgão, que é emitir a certidão de autodefinição para reconhecimento formal dos povos e comunidades tradicionais de Minas Gerais. Como a gente viu lá atrás, a gente tem especificidades em relação aos povos indígenas e quilombolas, mas no âmbito do estado de Minas Gerais, se não se tratar nem de povos indígenas e nem de povos quilombolas, é papel dessa comissão emitir essa certidão de autoidentificação. Como a gente viu, diversos são os caminhos para a defesa e garantia dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Relembro mais uma vez que todo esse processo, toda essa política pública, todas essas instituições, elas sempre têm que ser acionadas e atuar em conjunto com os próprios povos e também com movimentos sociais, articulações e entidades da sociedade civil parceira a esses povos e comunidades tradicionais. Apesar dos diversos caminhos e dos diversos direitos garantidos que a gente tem, os desafios são muitos. Um deles, então, vai passar por todo esse processo de visibilidade e reconhecimento de direitos. Essa iniciativa da DEPIR, ela é importante também nesse sentido, porque só a partir do conhecimento
acerca de quem são esses povos, quais são seus direitos, quais são os principais desafios por eles enfrentados, que a gente vai poder melhorar e qualificar a nossa atuação. Um outro desafio é o próprio enfrentamento ao racismo, tão presente no cotidiano dessas populações tradicionais. A luta pela demarcação e pela titulação dos territórios é fundamental, porque, como a gente viu, os povos e comunidades tradicionais têm uma relação estreita com o território. E a disputa por esses territórios, seja no contexto rural, seja no contexto urbano, ela vai gerando a desterritorialização dessas populações e as colocando numa situação cada vez mais de vulnerabilização. A garantia desses direitos territoriais também, ela é fundamental frente a grandes projetos desenvolvimentistas que são levados para esses territórios como sinônimo de progresso e desenvolvimento. A gente sabe que, na verdade, isso é só mais uma expressão do próprio racismo ambiental, porque esses projetos que são tidos como projetos de progresso e desenvolvimento, eles desconsideram a realidade vivida pelas populações tradicionais, os seus modos de vida específicos. Isso é uma forma de invisibilizar, isso é uma forma também de racismo. Um desafio que a gente tem é a própria mobilização de toda a sociedade, principalmente do sistema de justiça, contra teses jurídicas que visam negar direito a esses povos. Um exemplo é a própria tese do marco temporal. A gente vê constantemente na televisão, nos jornais, né, que esse julgamento, que o pano de fundo dele é essa tese do marco temporal, ele é mais uma estratégia para negar direito aos povos e comunidades tradicionais. Basicamente, a tese do marco temporal, ela quer dizer que somente tem direito ao reconhecimento de seus territórios os povos indígenas que estavam nesses territórios até 1988. A garantia de acesso às políticas públicas, de saúde, educação, historicamente conquistadas, também é importante no processo de efetivação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais. É importante a gente sempre estar atento ao que já existe e na luta para que não haja retrocesso em relação a essas políticas públicas, né? Situações como, por exemplo, da pandemia, da Covid-19 e outras situações adversas que venham a trazer ameaças à saúde desses povos também têm que ser acompanhadas de perto e toda a sociedade precisa se mobilizar para que essas populações tenham prioridades na vacinação, por exemplo, como ocorreu no contexto da pandemia da Covid-19. Eu espero, pessoal, ter contribuído com o processo de formação de vocês. Agradeço muito a atenção. Mais uma vez, parabenizo a iniciativa da DEPIR e me coloco à disposição caso haja alguma dúvida, algum pedido de esclarecimento em relação ao conteúdo que a gente viu aqui hoje. Muito obrigada. Seu moço quer saber, eu vou contar num baião a minha história pro senhor. Seu moço, preste atenção. Eu vendia pirulito, arroz doce, mangunzá. Enquanto eu vendia doce, a meninada estudar. Minha mãe, tão pobrezinha, não podia me educar. E quando era de noitinha, a meninada ia brincar. Ai, meu Deus, como te inveja de ver Joãozinho contar. O professor raiou comigo porque eu não quis estudar. Hoje todos são doutor e eu continuo um Zé Ninguém. Pois quem nasce pra pataca
não pode ser vintém. Vê meus amigos doutor, basta pra eu me sentir bem. Mas todos eles quando ouvem um baiãozinho que eu fiz, ficam tudo satisfeito, batem palma e pedem bis. E disse João, foi meu colega, como me sinto feliz. Mas o negócio não é bem eu, é Mané, Pedro, Romão, que também foram meus colegas. E hoje vive na periferia, no sertão, no gueto, nas ruas. Não puderam estudar e nem sabe fazer baião. Não puderam estudar e nem sabe fazer baião.